Bom dia, novamente com vocês hoje. Nós vamos meditar na palavra de Deus, orar juntos e adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nós estivemos ontem colocando o versículo de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o versículo para decorarmos ontem, hoje e amanhã. Ele tem cuidado de nós, queridos. Nós precisamos aprender a ser gratos. Há muita gente no mundo passando fome. Há muitas pessoas que têm necessidades, as primeiras necessidades que não são atendidas. Nós temos tido uma aliança com a Portas Abertas do irmão André, que dedicou a sua vida a pregar o Evangelho onde há perseguição, onde não é permitido que o Evangelho seja pregado. Eu quero ler para você um pouquinho. Esse mês a revista fala sobre alguns países que enfrentam perseguição. Então eu quero ler com você sobre Sri Lanka, pessoas que têm enfrentado tanta perseguição. Cristãos que vivenciam ataques violentos são marcados pelo resto da vida. Mas, surpreendentemente, toda a pressão e trauma pode influenciar de forma positiva a maneira de viver deles. Verle é prova disso. Perder alguém machuca, mas eles não foram mortos, foram semeados. Afinal, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Meu filho, irmã e cunhado morreram, mas serão ressuscitados com Jesus naquele dia. Deus é bom, Deus é grande. Meu filho foi meu por 13 anos, mas ele é do Senhor para sempre. Esse é um homem que perdeu 1/3 da família e fala sobre quão bom Deus ainda é. Verle afirma que dedicará a vida ao ministério. Eu sou um zero. Jesus é tudo, completa. Apesar de haver diferentes formas da igreja estar sob ataque, em todas elas o Senhor continua sendo fiel. Como diz em Isaías 43:19, vejam como estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus é especialista em transformar situações difíceis e críticas em algo bom e novo. Nossa oração é para que isso também aconteça aos cristãos sobreviventes do ataque. Então, meus amados, há muitos cristãos no mundo que não têm liberdade de servir ao Senhor, que passam necessidades. Mesmo no Brasil, nós vemos pessoas passando fome e nós muitas vezes não somos agradecidos. Esse ano, nessa quarentena, nós fomos desafiados pela Endrica, filha do reverendo Nicodemos, a fazer um desafio de 500 formas de agradecimento, 500 coisas para agradecer. Eu aceitei o desafio. Como eu me sentia cheia do Espírito Santo, enumerando as bênçãos. Nós precisamos todos os dias listar, contar as nossas bênçãos. Quem sabe você possa começar a fazer isso nessa quarentena. Ocupar o seu tempo listando todos os dias coisas para agradecermos. Escreva, vá contando as bênçãos. Nós vamos cantar um hino agora e vamos aprender a ser agradecidos. Se há algo que Israel pecou e que Deus, no Novo Testamento, se referindo a Israel, ele diz: não murmureis. Não seja como Israel, que no deserto, quando eles caminhavam no deserto, apesar de ter o suficiente, murmuravam. Querido, nós precisamos aprender a agradecer. Vamos exaltar ao Senhor. Vamos agradecer cada dia pelas coisas simples dessa vida. Deus te abençoe. Nós vamos cantar um hino, Conta as Bênçãos. É o hino 329 do cantor cristão. Está comigo aqui o meu esposo, Davi, que hoje está aniversariando, fazendo mais um ano de vida. Eu agradeço a Deus pela vida dele,
Eu agradeço porque Ele tem me apoiado, estado comigo no meu ministério. E nós vamos cantar esse cântico, exaltando o nome do Senhor. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Vamos orar, meu querido. Senhor, ajuda-nos a reconhecer, a enxergar as bênçãos em nossas vidas. Obrigado porque temos todos os dias o que comer. E nós queremos aprender, Senhor, a olhar e enxergar as bênçãos, a ser agradecidos. Obrigado porque temos vestes, temos moradia. Obrigado porque temos consolo em meio à tribulação. Nós agradecemos porque estás conosco. E nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos dar um coração agradecido, que nos ajude a reconhecer as bênçãos. Perdoa-nos, ó Pai, toda murmuração, toda a falta de agradecimento, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos nos sábados de manhã estudando as bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer muito feliz, mais do que feliz. Então, o Senhor Jesus, no maior sermão que Ele pregou, aqui em Mateus 5, de 3 em diante, Ele alista as bem-aventuranças. Então, nós precisamos aprender o caminho de ser muito feliz. Às vezes nós estamos andando por um caminho, querido, que não é o caminho de Deus. Porque o reino de Deus não é desse mundo. E muitas vezes nós queremos ajuntar tesouros aqui. Nós queremos nos apegar à vida aqui nesse mundo. Mas o Senhor nos ensina o contrário do caminho do mundo. Então Ele diz, bem-aventurados os humildes. E em outra versão diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que sabem que precisam de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós precisamos chorar diante de Deus, nos humilhar diante de um Deus tão grande. Bem-aventurados que são mansos. Mansos são aqueles que se rendem, aqueles que se submetem à palavra de Deus. E hoje nós vamos terminar no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Já temos estudado alguns dias essa bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós sabemos que há coisas que atrapalham a gente de ter fome. Quando a gente se alimenta demais de outras coisas, assim como fisicamente, quando a gente come muitas outras coisas durante o dia, quando a gente vai tomar a refeição, aquela que realmente tem as vitaminas, os componentes que precisamos para o nosso corpo, falta fome. Assim também são para as coisas espirituais. A gente se distrai tanto, se alimenta de várias coisas, vê muitas coisas, ouve muitas coisas, que nos tiram a fome das coisas espirituais. Então nós precisamos, em nome de Jesus,
olhar firmemente para Jesus, valorizar o que é eterno. Jesus sempre nos disse: busca em primeiro lugar o meu reino. Ele diz: ajunta tesouros lá no alto, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Querido, Deus nos estimula, nos ensina a ter fome e sede de justiça, que nós seremos fartos. A palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Muitas vezes a pessoa diz: eu não tenho tempo, não estou tendo tempo. Por quê? Porque tem outras coisas para fazer. Trabalho, diversões, mas não dedica aquele tempo de qualidade, de quantidade, não é só qualidade, quantidade também, para estar com Deus. Todo relacionamento íntimo, querido, ele precisa também de quantidade. Um relacionamento íntimo entre o homem e a mulher não é só qualidade. Se não houver quantidade de tempo, não haverá uma intimidade que satisfaça. Com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos ter tempo para Deus. Ele é Deus, Ele merece o primeiro lugar das nossas vidas. Por isso a gente tem que renunciar a algo. E se não valorizarmos quem Deus é, a comunhão com Ele, nós não teremos tempo para Ele. Todo mundo tem 24 horas no dia. Mas o que você faz com esse tempo é decisão sua, é escolha sua. Se o seu coração não estiver em Deus, nas coisas eternas, no reino de Deus, você vai buscar um caminho, um modo de viver diferente daquele que Deus nos ensina aqui, que Jesus deixou registrado para nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Às vezes nós andamos por aquele caminho largo, em que nós fazemos o que queremos. Jesus diz que há dois caminhos, um largo e um estreito. O caminho largo tem muitas distrações, tem muito divertimento, mas o final dele é condenação eterna. E o caminho estreito, querido, nós vamos tendo que ir deixando para trás aquilo que nos atrapalha de andar por ele. Mas uma coisa que Deus tem me ensinado: quanto mais estreito é o caminho, quanto mais difícil, mais perto de nós ele está. Então, vale a pena andar pelo caminho de negar-se dia a dia a si mesmo, de vencer a preguiça, de vencer as distrações, de vencer os impedimentos e ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, levantar cedo, bem cedo, para poder orar, para ter tempo em silêncio com Deus, ler a palavra, meditar nela. Daniel, ele gerenciava 120 províncias na Babilônia. Ele foi levado para lá como escravo, mas ele chegou a ser alguém importante na Babilônia. E ele gerenciava 120 províncias, mas ele tinha tempo para Deus. 3 vezes por dia ele buscava o Senhor. Não diga não tenho tempo para Deus, isso é um desprezo para com Deus. Se você não está tendo tempo para oração, tempo de intimidade, para agradecer, para adorar ao Senhor, para interceder, para ler a palavra de Deus, para pedir, você não tem tempo de qualidade, de entrega total, e você sabe que Deus vê o seu coração, não vai tentar enganar Deus, que você está ali só por religiosidade, não vai agradar a Deus e nem te satisfazer. Você precisa entregar o seu coração, estabelecer as suas prioridades, do que você tem fome. Vale a pena, querido, tanto empenho para dinheiro, para riquezas, para divertimentos. Eu sempre digo, pregando na igreja, se pagar bem, a pessoa levanta de madrugada. Levanta 4 horas, 3 horas da manhã para ir trabalhar, apanhar café, para ir trabalhar numa empresa. Mas para as coisas de Deus, quantas vezes nós deixamos o resto? E pensamos que somos bons, que somos religiosos, que somos bons, mas vivemos com vazio. Vivemos com vazio em nosso coração, que não é preenchido. Se não tivermos uma vida com Deus, dando o nosso coração, o nosso primeiro tempo, nosso melhor, tempo de quantidade e qualidade, não estaremos realmente sendo bem-aventurados como Deus nos ensina. Nós temos estudado a felicidade segundo Jesus, de Russell Shedd. E eu quero ler para você a última parte dessa bem-aventurança. O galardão dos que sentem fome e sede de justiça. Porque aqui diz, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O galardão dos famintos por justiça é a fartura de Deus. A fartura que Deus lhes dará. Serão satisfeitos, assim como o servo do Senhor.
que diz Isaías 53:11. Jesus, ele morreu, ele fez a vontade do Pai, ele renunciou à sua própria vontade. Mas a Bíblia diz em Isaías 53:11, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Deus providenciará o banquete dos justos que se fartarão. Na festa das bodas do filho do rei, em Mateus 22, de 1 a 14, os convidados não compareceram porque tinham outros interesses. Muitos não aceitaram o convite das bodas. Eles, com certeza, não sentiram fome pelo banquete especial. Mas, para os que tomaram seus assentos, os mendigos, os indigentes, os famintos e os favelados, o banquete foi uma festa incomparável. Por duas razões, eles foram os mais bem-aventurados. Primeira, porque é óbvio que receberam um privilégio imerecido, o qual nem em sonhos poderiam imaginar. Segunda, porque estavam realmente com fome. A alegria desfrutada pelos convidados de um banquete deve ser proporcional à fome que sente. Os santos que estão esperando as bodas do Cordeiro podem antegozar com inestimável prazer o tomar assento à mesa com Jesus Cristo em seu reino. Lucas 14:15 e Apocalipse 19:9. A essa altura, a promessa da perfeição já terá sido concretizada. Já não haverá mácula nas vestes dos redimidos, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Finalmente, a justiça de Cristo a nós imputada será transformada em justiça de Deus como uma realidade concreta. Santos e irrepreensíveis, foi o que o Senhor falou acerca de nós, em Efésios 1:4. São termos que descrevem a perfeição do cristão, que então passará a ser uma realidade inabalável. Quando tocar a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, todo o esforço gasto na busca da justiça será coroado pela justiça concreta. A essa bem-aventurança, ela vai tornar-se uma realidade eterna. Serão fartos os que valorizam aquilo que realmente vale a pena, as coisas eternas, a comunhão com Deus. Que Deus te dê fome e sede de justiça, meu amado. Vamos orar. Pai, desperta o nosso coração. A tua palavra diz, Jesus, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Tira a cegueira, Senhor. Tira a ilusão que existe na nossa vida de que se nós tivermos muito dinheiro, se nós divertirmos mais, nós vamos ser mais felizes. Ó Pai, atrai-nos para Jesus, para comer do pão vivo e beber da água viva. Ajuda-nos a buscar o Senhor de todo o coração e encontrá-lo, e nos apaixonar por Ti. Aviva o nosso amor, que nós sejamos quentes e não mornos, que nós sejamos realmente envolvidos com o Senhor. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Vamos orar essa semana. Cada semana estamos orando por uma família da igreja, da comunidade evangélica Luz pelo Caminho. Essa semana vamos orar pela Patrícia. Vamos interceder por ela, por sua filha, por seus pais, seus irmãos. E lembre-se que amanhã o presidente nos convocou à oração e ao jejum pelo nosso país. Ore, peça a direção de Deus, jejue de algo. Vamos consagrar o dia de amanhã intercedendo mais ainda pelo nosso país. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7.